Hasbulla Magomedov, Zhu Shenkai, Angus Palmer, quem são esses adultos presos no corpo de crianças? Fiquem à vontade, hoje vamos falar sobre essas pessoas que estão presas na infância. Hasbulla Magomedov nasceu há 18 anos no Daguestão, uma república federada russa. Apesar de sua aparência de menino de 3 anos, Hasbulla Magomedov é na verdade um adulto. De acordo com algumas fontes, ele tem cerca de 1 metro de altura e pesa cerca de 16 quilos. A doença da qual sofre ele ainda é pouco conhecida, ou pelo menos poucos podem determinar a causa real. Algumas fontes acreditam que é uma forma de nanismo, também chamada deficiência de hormônio de crescimento, e outras falam de raquitismo, uma doença dos ossos em crescimento. Sua condição genética confere a Hasbulla Magomedov as características físicas de uma criança, ou seja, crescimento atrofiado ou até mesmo permanentemente preso e uma voz aguçada semelhante à de uma criança. Mas apesar de sua aparência anormal, o jovem russo tem um estilo de vida absolutamente comum. Ele faz exatamente as mesmas coisas que as pessoas da sua idade. Fuma, vai a discotecas, festas, dirige carros, pratica esportes e assim por diante. Mas o que mais o caracteriza é seu humor. De fato, Hasbulla Magomedov tem, de acordo com os que o rodeiam, muito humor e um caráter bastante brincalhão. É também o humor que lhe permite aceitar a si mesmo, dar a volta por cima em escárnio e lidar melhor com sua condição. E isso não é tudo. O jovem russo também tem uma grande paixão, a de lutar. Hasbulla é um amante louco do MMA, mas é preciso dizer que viver no corpo de uma criança não deve ser muito fácil para ele. Durante muito tempo, Hasbulla sofreu com os olhares curiosos e embaraçosos de pessoas que não o conheciam. Um dia, ele sentiu vontade de superar sua inépcia e fazer de sua doença e seu físico em comum seu melhor triunfo. Uma mistura inteligente de um físico atípico e um amor louco pela luta livre é o seu segredo. O resultado é fenomenal, e se dizemos fenomenal, é porque em maio de 2021, ele se tornou um verdadeiro fenômeno da mídia social, especialmente no Instagram. Apelidado de Mini Khabib, em referência ao seu amigo e ex-campeão de pesos leves do UFC, Khabib Nurmagomedov, Hasbulla tornou-se conhecido e famoso durante a noite por seus vídeos não convencionais sobre o TikTok, que se tornou viral. Uma das razões pelas quais ele recebeu seu apelido é porque recriou um vídeo do icônico UFC de Khabib Nurmagomedov. O jovem Hasbulla conquistou os russos com seu visual e humor fora do comum. Por exemplo, em um de seus vídeos, o jovem russo estava comendo morangos e, a certa altura, ele proferiu uma frase que se tornaria icônica e faria dele um sucesso na Europa Oriental. Morango é a bomba, realmente. Com o tempo, o sucesso de Hasbulla ganharia impulso e chegaria até mesmo ao continente americano, justamente quando o grande rapper americano Kanye West, também conquistado por este pedaço de homem, compartilharia seu conteúdo. Um dia, o jovem russo foi contratado por seu amigo Khabib Nurmagomedov para simular uma briga com Abdul-Rozik, um cantor de 17 anos que também sofre da mesma doença que ele. O vídeo é muito atraente, porque apresenta uma imagem hilariante, a de 2 meninos de 3 anos lutando como adultos depois de uma discussão bem acalorada. O vídeo já conquistou milhões de visualizações em todo o mundo. Evidente que a luta é falsa, feita apenas para fins de entretenimento. Desde então, o Mini Khabib tornou-se uma estrela no Instagram, onde já tem mais de 2 milhões de seguidores, todos apaixonados por este rosto inchado com um olhar falsamente ameaçador. Isso é apenas o começo, porque Hasbulla não quer parar por aí. A ideia de lutas falsas parece atraí-lo e ele quer enfrentar pessoas maiores do que ele, como por exemplo Conor McGregor. O jovem russo disse recentemente em um vídeo do YouTube que gostaria de lutar contra McGregor porque ele gostaria de puni-lo por falar demais. Não sabemos se isso é uma boa ideia. E como Hasbulla Magomedov não é nada tímido, ele até ousou enviar mensagens ao combatente americano do MMA Henry Cejudo. Ele também parece ter sido conquistado pelo homenzinho, pois ele está cheio de elogios por ele. Ele acredita que o russo tem um futuro brilhante à sua frente. Ele o vê se tornando uma figura pública muito popular e famosa, em escala internacional, especialmente graças ao seu rosto atípico. Como você pode ver, o jovem russo quer desafiar os maiores lutadores para lutar com eles e criar um burburinho ao mesmo tempo. Mas será realmente uma boa ideia? Porque parece que nem todos gostam de Hasbulla. No caso, falamos sobre a Associação Esportiva Anã Russa, Uliana Podipalnaya, que não gostou da ideia da famosa luta. Na verdade, Uliana a chamou de contrária à ética e aos valores do esporte, e se opôs
fortemente a ela. Embora ainda não saibamos se a luta vai ocorrer ou não, ela tem sido amplamente criticada e o vídeo está no centro de uma grande controvérsia na Rússia. Em qualquer caso, com ou sem luta, Abdurozik e Hasbulla Magomedov se tornaram amigos e parecem se dar bem, como evidenciado pelos vídeos em que eles aparecem. Hasbulla conseguiu realizar seu sonho de se tornar famoso misturando sua grande paixão por lutas de MMA com seus vídeos hilários, e isso é apenas o começo. Zhu Shenkai é um jovem chinês que vive em uma área rural da cidade de Xiantao, província de Hubei, Wuhan, China. Se à primeira vista você pensa que ele é um menino de 8 anos, ele não é. Zhu Shenkai é um homem de 36 anos de idade. Seus problemas começaram um dia quando ele tinha 6 anos. Sendo uma criança muito energética e sociável, Zhu Shenkai gostava de brincar com as crianças do bairro. Um dia, enquanto brincava com eles, Zhu Shenkai foi acidentalmente atingido na cabeça por uma pedra de um dos seus amigos. Isso causou um grande dano cerebral. O menino não sangrou, mas teve uma febre alta durante 3 dias seguidos. Seus pais, preocupados, o levaram ao hospital, onde a equipe médica identificou um coágulo de sangue em seu cérebro. O menino precisava de cirurgia de emergência, mas devido à falta de serviços de saúde na China rural dos anos 80, seu caso nunca foi devidamente tratado, resultando em graves defeitos de crescimento. As consequências não se manifestaram até aos 9 anos de idade. Aos 9 anos, ele começou a perceber que seu corpo, ao contrário das crianças da sua idade, não crescia e não mudava em nada. Embora ele tivesse se recuperado do acidente, Zhu Shenkai não pensou por um momento que o acidente o tivesse causado um problema ainda maior do que a lesão cerebral em si. A pedrada que ele havia recebido na cabeça naquele dia havia tocado sua glândula pituitária, causando danos. Esta glândula, responsável pela liberação dos hormônios de crescimento, não pôde desempenhar sua função adequadamente, o que explica por que Zhu Shenkai parou de crescer desde então. Os pais do menino pensaram que isso iria melhorar com o tempo, mas infelizmente não aconteceu. As décadas se passaram e o jovem não só manteve um físico de uma criança, mas também não tem cabelo, e sua voz é semelhante à de uma criança. O caso dele se tornou um caso exemplar, pois até agora nenhum médico conseguiu encontrar uma solução para o problema. Apesar disso, o jovem é muito otimista. Ele tem conseguido aceitar essa situação, embora seja extremamente difícil viver com ela diariamente. Para se sustentar, Zhu Shenkai abriu seu próprio salão de cabeleireiro, onde recebe seus fiéis clientes, aos quais nem sempre tem que justificar a sua idade. Não conheço muitas pessoas que aceitariam ter seu cabelo cortado por uma criança. Por outro lado, ele tem uma pequena parcela de terra que gosta de cultivar para conseguir pagar as contas, mas embora ele brinque frequentemente sobre sua situação, Zhu Shenkai acha difícil aceitar a ideia de que ele nunca se casará ou terá filhos, porque nenhuma mulher adulta jamais quereria se casar com ele. Pior ainda, diante de pessoas que ele não conhece, ele é constantemente obrigado a justificar a sua idade, o que torna sua vida diária por muitas vezes incapacitante. Hoje, Zhu Shenkai ainda vive com seus pais, que são muito velhos para ter um filho de 9 anos. Ele sonha um dia poder se casar e começar uma família, como todos os homens da sua idade, mas infelizmente, ainda é bom demais para ser verdade. Zhu Shenkai ainda é muito grato à vida, mas ele tem uma vantagem que todo mundo gostaria de ter, que é a capacidade de não envelhecer. Tandy Palms é uma mãe britânica. Quando ela deu à luz a Angus, Tandy era a mulher mais feliz do mundo. Seu filho era um garotinho feliz e normal, mas sua felicidade foi de curta duração. Um dia, ela notou algo incomum em seu bebê. Angus estava completando 3 anos de idade, mas não estava mais crescendo. Pelo contrário, seu corpo estava assumindo uma aparência estranha. Ela decidiu levá-lo ao hospital para que fosse examinado por especialistas em crescimento. Após uma série de testes, Tandy soube que seu filho tinha um distúrbio genético extremamente raro. Ele sofria de um problema cromossômico que de repente retardava o crescimento do seu corpo, forçando-o a envelhecer sem que seu crescimento o acompanhasse. Em outras palavras, Angus está destinado a ter o corpo de uma criança de 3 anos para o resto de sua vida. Tandy ficou chocada ao ouvir essa notícia, especialmente porque seu filho estava começando a mostrar complicações relacionadas à sua doença ao longo do tempo. Por exemplo, Angus não conseguia falar ou andar e tinha graves problemas digestivos. Hoje, Angus é um adolescente de 17 anos e, como os médicos previam, seu corpo não mudou nada. Ele tem pelo menos 1 metro de altura e pesa apenas 12,5 quilos. Para falar, Angus desenvolveu toda uma série de códigos para substituir sua língua que somente sua mãe Tandy é capaz de entender. Por exemplo, quando ele aponta seu dedo em uma direção, Tandy entende que seu filho está feliz. Infelizmente, Angus também pode se machucar quando está em seu ponto mais baixo e não consegue se fazer entender. Isso acontece especialmente quando ele não
não consegue lidar com seus tratamentos pesados. Tandy tem que seguir à risca o tratamento do seu filho e certificar-se que ele tome-o corretamente. Ele toma cerca de 250 medicamentos por semana e recebe injeções de botox para impedir que ele babe e controle sua mandíbula. Sem mencionar as 40 cirurgias que Angus teve que realizar em seus 13 anos de vida. Uma deficiência grave que torna o dia a dia da mãe extremamente difícil, pois a doença de Angus significa que ele é e sempre será dependente dela. Mas para ouvi-la falar, esta mãe diz que ela é uma verdadeira lutadora e que nunca decepcionaria seu filho. Ela ainda está muito otimista e acredita firmemente que um dia ambos conseguirão superar e que a situação de Angus irá melhorar. Entretanto, se Tandy aprendeu alguma coisa com esta experiência, é nunca desistir e nunca perder a esperança. E manter uma cabeça fria como essa, mesmo quando as coisas dão errado, não é para todos. Então, o que você achou dessas pessoas presas no corpo de crianças? Você já teve a chance de ver uma pessoa assim? Fale pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.